Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um evento da ERP e do CERT. Com a chegada aí do período eleitoral, sabemos que tem muitas dúvidas entre as emissoras de rádio e de televisão, por isso, então, a gente sempre conta com esse auxílio muito importante do assessor jurídico da casa, que é o Rodolfo Moura. Ele vai esclarecer, então, as questões e ajudar a gente a garantir um período eleitoral tranquilo e aí com as informações necessárias para todo mundo. Rodolfo, seja muito bem-vindo, obrigada por estar mais uma vez prestando esse auxílio tão importante para todos nós da Radiodifusão. Obrigada. Boa tarde, é uma satisfação mais uma vez estar participando desse evento da ERP e do CERT. Estou já percebendo a presença de vários amigos. Um abraço já a todos. Nós já viemos fazendo esse evento já tem mais de uma década. Antigamente era presencial, agora com a modernidade nós estamos fazendo de uma forma online, mas de toda forma a gente espera que esses próximos momentos sejam bastante proveitosos, porque esse momento das eleições é um momento muito peculiar para as emissoras. As emissoras elas precisam sim continuar prestando serviço que é mais do que relevante para todos os seus ouvintes, seja as emissoras de rádio, os telespectadores das emissoras de televisão. É o grande momento de se levar para a população, para os eleitores, quem são os candidatos, quais são suas plataformas, quais são seus projetos de governo. E isso só se faz especialmente pelo rádio e pela televisão. O rádio, então, nesse momento de uma eleição municipal, tem um papel ainda mais relevante, porque se nós ficarmos apenas na internet, apenas nas redes sociais, a grande maioria dos candidatos não vão conseguir chegar aos eleitores. Normalmente, pelas redes sociais, só se acompanha quem já se conhece, com quem já tem alguma afinidade. Então, é apenas através do meio rádio que as pessoas, que os eleitores tomam conhecimento de quem são os seus candidatos agora para as eleições de outubro, seja para a Câmara de Vereadores, seja para a Prefeitura Municipal. É um momento muito importante e as emissoras devem continuar, assim, fazendo o seu trabalho de cobrir não só as eleições, mas também cobrir o que a administração pública está realizando. Então, uma primeira questão que eu gostaria de salientar é que não é porque vem o período eleitoral que as emissoras não devem tratar de política, não devem tratar de governo. Podem sim, desde que façam isso com sempre a clareza do trabalho jornalístico, de se procurar sempre levar aquela questão de que, com tantos anos de trabalho, se conquistou perante a opinião pública, que é a credibilidade. Eu vou tomar licença de compartilhar com vocês agora uma apresentação, que depois, como a Juliana já colocou, vai ficar disponível para vocês. Vocês não precisam anotar, quem quiser, evidentemente, também não tem problema nenhum, mas esse material vai ser disponibilizado para todos vocês. E eu vou tomar só a liberdade de já começar a fazer aqui a apresentação para a gente não, para a gente já ganhar um tempo. Presidente Kaique, que satisfação tê-lo aí assistindo. Vocês estão conseguindo ver já a apresentação? Sim, Rodolfo, tá ok. Então tá ótimo. Vou começar eu separei essa apresentação em 6 tópicos. Primeiramente, nós vamos tratar das principais datas que afetam o setor da radiodifusão. Depois, nós vamos tratar das pesquisas eleitorais. Depois, da programação normal das emissoras. Em seguida, do programa eleitoral propriamente dito. Depois, debates e direito de resposta. E, ao final, nós vamos disponibilizar, vocês vão ter bastante tempo para fazer as perguntas e tirar as dúvidas que vocês desejarem. E, por favor, não fiquem tolhidos, vocês, por favor, façam as perguntas, não existe pergunta que não seja interessante, todas são. Vou começar só passando um videozinho aqui, disponibilizado pelo TRE do Paraná, que eu acho que ele é bastante representativo do que são essas eleições. Você Rodolfo, sabia, Sabiá? Amiga, recebi por WhatsApp que o seu candidato tem a ficha mais suja do que pau de galinheiro. Que vergonha! Essa eu vou repassar para todo mundo saber. Calma lá! No WhatsApp tem informação, mas as pessoas também passam muitas mentiras. Você sabia que divulgar notícia falsa pode ser crime? Veja bem se é verdade antes de começar a repassar para os outros. O TRE Paraná na prevenção de crimes eleitorais. Para mais informações, acesse o nosso site e clique no Sabiá. Isso é o principal mote que se tem de não se deixar levar pela questão das notícias falsas.
A grande credibilidade das emissoras de rádio e televisão é exatamente levar a informação verdadeira, uma informação com qualidade para a população, para os ouvintes, para os telespectadores. Então, sempre buscar fazer o cheque daquela matéria antes de, porventura, passar adiante o que quer que receba. Mas vamos às principais datas. A primeira é uma que eu gosto de destacar, é a única que já está pretérita, mas é sempre importante ter em mente que toda e qualquer pesquisa de opinião pública relativa às eleições ou aos eventuais candidatos precisam ser registradas na Justiça Eleitoral. Nós vamos tratar disso num tópico um pouquinho, no próximo tópico, com um pouquinho mais de detalhe, mas só é importante destacar, eu sempre falo, emissora de rádio, emissora de televisão, de qualquer porte, não faz pesquisa eleitoral. No máximo, faz enquete. E tem que se tomar muito cuidado com a enquete a partir de agora, e nós estamos quando começar o período eleitoral, porque até elas mesmas são vedadas. Então, não se deve fazer efetivamente essa questão nem de enquete, e as pesquisas de opinião, como eu vou tratar um pouquinho mais adiante, elas precisam ser registradas na Justiça Eleitoral antes de serem divulgadas. 30 de junho é uma data muito importante, agora próxima, é a partir da qual é proibido as emissoras de rádio e televisão transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato. E, gente, eu queria chamar a atenção aqui. O dia 30 de junho já não pode estar no ar. Se vocês, porventura, tiverem um comunicador que pretenda se lançar como candidato nas eleições de outubro próximo, a partir do dia 30, ele não pode fazer parte da programação. Então, se tem, porventura, um pré-candidato, ele deve sair do ar no dia 29. O dia 29 é o último dia no qual ele pode fazer a apresentação. Isso é muito importante. Se porventura, eu até tive um caso concreto em Minas Gerais, de que e nem foi por má fé, havia um comunicador numa emissora de rádio, que ele estava naquela dúvida se ele ia ou não se sair candidato, e ele acabou participando de um jornal do dia 30 de junho pela manhã. E o que aconteceu? E depois ele resolveu ser candidato, avisou a emissora e saiu do ar. A emissora acabou sendo penalizada, teve uma multa de mais de R$ 20 mil, que se tentou ainda se recorrer para os tribunais superiores, dizendo que a emissora era de pequeno porte, que aquilo ali era um faturamento que não correspondia, aquele montante não correspondia ao faturamento dela daquele programa, mas não adiantou, acabou tendo que fazer o pagamento. O que se conseguiu foi só se parcelar, e para o pré-candidato, que acabou, esse comunicador que pretendia se lançar candidato, ele acabou não podendo se lançar candidato, porque a punição, nesse caso, não é apenas para a emissora, é também para o comunicador. Se, porventura, a pessoa que pretende se lançar candidato fazer parte da programação a partir do dia 30 de junho, ela vai ter o seu registro cassado pela Justiça Eleitoral e não vai poder concorrer. Em seguida, nós vamos ter o dia 6 de julho, que é a data a partir da qual não vai poder ser autorizada mais, e aí se leia veiculada, tá? Publicidade institucional dos entes, sejam dos entes ligados à Prefeitura Municipal ou também à Câmara dos Vereadores. Então, aquelas emissoras que têm contrato com a Prefeitura para veiculação de entrevistas com o prefeito ou com seus secretários, isso, infelizmente, vai ter que ser interrompido a partir do próximo dia 6 de julho. Também das câmaras municipais, também deve ser interrompido agora a partir do dia 6 de julho até o dia das eleições, até o mês de outubro propriamente dito. Isso deve ser interrompido nesse período. Rodolfo, Infelizmente, desculpa, deixa eu sim, te interromper um pouquinho. É que a gente tá vendo aqui, a tua apresentação está parada no primeiro slide. Eu não sei se você está rodando ele. eu tô rodando, sim. Então, acho que você faz um favor, deixa de compartilhar e começa a compartilhar de novo a partir da tua tela que já está aberta para apresentação, sabe? Senão ela fica naquela tela primeira do PowerPoint. É que aqui está dizendo, inclusive, que eu estou compartilhando. Sim, você está Isso. Agora compartilha de novo e Tá. direto na apresentação com a janela aberta grande, sabe? Vocês estão vendo agora? Está vendo só o PowerPoint aberto inicialmente. Deixa ele já aberto e tenta compartilhar direto na tela grandona. É porque aqui no meu ele está só a tela grande. É? Tá todo mundo vendo o mesmo que eu estou falando? Aqui O está. doutor, o senhor não Sim. tá o senhor não tem dois monitores aí, de Sim. repente ele está espelhando uma e a outra não, talvez seja isso?
Aqui também está uma tela única. Vocês não A estão voz vendo da ele passar os democracia. slides, é isso, né? É a voz da Isso. democracia. Isso. Por exemplo, agora vocês não estão vendo o dia 20 de julho, não. Não, tá a voz da democracia. Aí, agora pode trocar de tela, pode ir trocando lá. Ah, agora mudou? Agora vai. Ah, então tá bom. É porque Foi isso. tinha duas estão abertas, né? Isso, foi isso mesmo. Então, Desculpa interromper, não, foi ótimo. É que eu sou meio analógico, né? Então, temos muito nós aqui estava. analógicos aqui, não se preocupe. Bem, então vamos. Essas foram as três datas que eu já abordei, tá? 1º de janeiro, 30 de junho e 6 de julho. Aí a próxima vai ser dia 20 de julho. Essa data do dia 20 de julho, a ERP depois vai encaminhar para vocês mais proximamente a data. As emissoras têm que preencher um ofício, um formulário que já é pré-definido pela Justiça Eleitoral e encaminhar para os juízos das comarcas, tá? Porque como nós vamos ter as eleições municipais, não se precisa encaminhar para o TSE, é mais para o juízo local, onde ele vai ter essas informações que é vai ser constando quem é o responsável pela emissora, qual é o seu endereço, o próprio endereço eletrônico, o telefone, para que a Justiça Eleitoral possa entrar em contato com as emissoras. Mas mais próximo do dia 20 de julho, nós vamos fazer esse informe via ERP para vocês, para que ninguém se esqueça. Dia 6 de agosto começam as restrições da programação normal das emissoras de rádio e televisão. Nós vamos também abordar num tópico mais para frente. Dia 15 de agosto vai ser a data na qual também os juízos das comarcas vão convidar as emissoras a comparecerem à sede da Justiça Eleitoral local para a elaboração do plano de mídia junto com os partidos políticos. Essa eleição, por ser municipal, ela normalmente é mais simples na questão da elaboração do plano de mídia, mas qualquer dificuldade que vocês tiverem, nós vamos estar à disposição para auxiliá-los. Dia 28 de agosto, essa data aí é apenas para as emissoras que forem ficar responsáveis pela geração, fornecerem os dados para recebimento de mapas e mídia. Aqui é um pouco diferente daquela outra data do dia 20 de julho, porque aqui é só quem vai fazer a geração que vai informar mais aqueles dados para recebimento do material pelos partidos políticos. Aquelas emissoras de rádio que forem fazer a geração na comarca também já vão ter seus dados com a Justiça Eleitoral e provavelmente não terão problemas para recebimento desse material. Dia 30 de agosto começa o período, a propaganda eleitoral propriamente dita, são 45 dias, que vai até o dia 3 de outubro, que vai ser o último dia da veiculação da propaganda eleitoral gratuita e também para a realização dos debates. Esse dia 3, também é o último dia para a realização dos debates, porque aí, no final de semana seguinte, nós vamos ter as eleições, dia 6 de outubro, que vai ser um domingo. O primeiro domingo do mês de outubro vai ser o dia das eleições do primeiro turno, e aqui termina a questão das eleições para a grande maioria das emissoras do Paraná. Apenas naquelas onde houver a possibilidade de segundo turno é que nós vamos ter a propaganda eleitoral começando do dia 11 de outubro ao dia 25, vai ser um período relativamente curto, e aí dia 27 de outubro, último domingo do mês de outubro, nós vamos ter as eleições para segundo turno, onde porventura houver. Sobre pesquisas eleitorais, eu vou já começar também só com mais um lembretinho do Sabiá, aqui do TRE do Paraná. Você sabia, Sabiá? Ei, compadre, você viu a última pesquisa eleitoral? O meu candidato está na frente dos outros. Uau! Mas será que essa pesquisa é confiável? Uma vez o meu compadre se deu mal. Ele publicou uma pesquisa sem registro no TRE. E, para piorar, tinha fraude na pesquisa. É mesmo, é? Sabia que isso é crime? Depois tem que pagar uma multa muito, muito alta. Vixe. O TRE Paraná na prevenção de crimes eleitorais. Para mais informações, acesse nosso site e clique no Sabiá.
Bem, como eu falei, emissora de rádio, emissora de televisão, seja ela uma emissora comunitária, seja emissora de televisão da capital, não faz pesquisa eleitoral. Emissora de rádio, emissora de televisão apenas veicula pesquisa eleitoral e é muito importante ter isso em mente para evitar as multas que, como vocês verão, são bastante elevadas. Então, como eu ressalvei lá no início, desde o dia 1º de janeiro, toda e qualquer pesquisa de opinião que envolva matéria eleitoral, seja sobre candidatos, seja sobre partidos, precisa estar registrada na Justiça Eleitoral por no mínimo 5 dias de antecedência. E tem uma resolução que trata sobre isso, que só para os senhores terem noção, possui mais de 20 páginas, porque é bastante complicado para fazer o registro na Justiça Eleitoral, tem que apresentar uma série de documentos, inclusive o próprio formulário, como é que foi feito aquele desenvolvimento daquela pesquisa, e para divulgar, as emissoras precisam obrigatoriamente também divulgar as seguintes informações: período da realização da coleta de dados, a margem de erro, são esses 6 tópicozinhos que estão aí. O nível de confiança, o número de entrevistas realizadas, qual foi a entidade que a realizou e, porventura, a empresa que a contratou a pesquisa, e o número do registro da pesquisa. Aqui eu peço desculpa, é TRE Paraná, né? Não Minas Gerais. Pessoal, eu sei que é chato, para a televisão coloca todas essas informações em caixa baixa, fica muito mais fácil para eles fazerem. Como é que o rádio tem que dizer isso? Infelizmente, deve divulgar todas essas informações. Agora, não precisa ser numa sequência. Você pode, por exemplo, começou o programa, o jornal das 7 horas da manhã, você vai tratar de uma pesquisa. Ah, a pesquisa saiu no jornal aqui da minha cidade, da minha região. Eu preciso falar tudo de novo? Precisa, e é importante que você cheque, tá? Porque se porventura a emissora de rádio reproduz uma pesquisa que foi veiculada num jornal e não fala quais são essas informações, ou às vezes essa pesquisa nem havia sido registrada e havia sido divulgada pelo jornal de forma irregular, a emissora vai ser também penalizada. Isso já está pacífico na jurisprudência da Justiça Eleitoral e, infelizmente, é uma questão que tem que ser observada. Agora, você pode fazer isso não de uma forma sequencial. Você pode, durante o programa, falar: olha, saiu a pesquisa mais recente, fulano de tal está na frente com 32%, seguido pelo outro com 11%, por exemplo. Ah, e como é que foi? Ah, essa pesquisa está registrada no TRE do Paraná sob o número tal, foi feita pelo Instituto tal, e aí você pode dar outros dados e depois falar essas outras questões. Quando é que ela foi realizada? Ela foi realizada no dia X ao dia Y, a margem de erro normalmente aí é mais 3, menos 3%, o nível de confiança normalmente é 2,5%, 95%, desculpa, e quantas entrevistas foram realizadas. Isso é importante sempre falar, e aí vocês podem transformar isso numa forma que seja palatável, fique interessante para que os ouvintes acompanhem, né? Bem, as pesquisas elas podem ser divulgadas, aquelas que já foram feitas antes do dia das eleições, as chamadas da boca de urnas, podem ser divulgadas a qualquer momento, não tem problema, elas podem ser divulgadas, inclusive, no próprio dia das eleições. Apenas daquelas que a gente chama, que é as chamadas da boca de urna, que são aquelas que são feitas no próprio dia das eleições, elas só podem ser divulgadas após as 17 horas, que é o horário de fechamento das urnas. Porventura, se divulgar uma pesquisa sem o prévio registro no TRE do Paraná ou sem aquelas informações obrigatórias, implicam numa multa de R$ 53.000 a R$ 106.000. Então, como vocês podem ver, é um valor bastante considerável. E aí, mais uma vez, a pesquisa foi divulgada pela televisão da capital ou foi por uma emissora de uma cidade de 5.000 habitantes. Infelizmente, não interessa, esses valores estão colocados em lei, então nem o próprio juiz pode alterar esses valores se ele desejar. Então tem que tomar muito cuidado. Se porventura alguém divulgou uma pesquisa, saiu aqui uma pesquisa na internet, no site do candidato, dizendo que ele está na frente, eu vou reproduzir. Não faça isso sem antes checar as informações se está na Justiça Eleitoral. Muitas vezes os candidatos, até mesmo na propaganda eleitoral, eles podem divulgar uma pesquisa que eles contrataram internamente para eles. E para eles a penalidade não é igual da emissora, tá? Se porventura um partido político divulga uma pesquisa sem os registros, ele acaba sendo penalizado de uma forma que não é tão grave do que para as emissoras, até porque eles utilizam fundo partidário, que é um dinheiro público, então
para eles, às vezes, vale a pena correr o risco, enquanto para a emissora, não. A divulgação de pesquisa fraudulenta também implica em multa. Qual é a diferença da pesquisa fraudulenta para aquela sem o prévio registro? Sem o prévio registro é uma pesquisa verdadeira, mas que porventura não foi registrada. A fraudulenta, evidentemente, ela teve algum vício na sua elaboração, e aí, além da multa, também implica em pena de detenção, ou seja, de prisão, tá? De 6 meses a 1 ano. E, como eu falei, a enquete, se ela for apresentada como pesquisa eleitoral, ela será reconhecida nesses termos pela Justiça Eleitoral e implicará também numa multa de R$ 53.000 a R$ 106.000. Então, não vale a pena correr esse risco, é uma multa de valor muito elevado. É importante que as emissoras tomem bastante cuidado e verifiquem sempre essa questão antes de divulgar os dados efetivamente, se as pesquisas foram registradas. Sobre a programação normal, eu separei aqui também dois videozinhos rapidinhos, só para vocês terem noção do que muitas vezes os candidatos fazem nessa época. É tempo de olhar para o presente e enxergar o futuro. Palestra Novos Tempos, Novos Caminhos. 29 de junho, 19 horas, no auditório da CDL, com o economista e especialista em gestão de cidades, Alexandre Andrade. Vamos debater as soluções para os problemas das nossas cidades com quem mais entende. Você. Venha, participe. Afinal, novos tempos exigem novos caminhos. 29 de junho, às 19 horas, no auditório da CDL. Entrada franca. Nessa época, os candidatos, ou pré-candidatos, aí no caso, estão sempre buscando uma maior visibilidade e aproveitar da boa-fé, muitas vezes, das emissoras de rádio e televisão, e para terem seus nomes mais vinculados, se tornarem mais conhecidos. Assistindo esse comercial, que era um comercial de televisão, vocês provavelmente não notaram nada de estranho, né? É uma pessoa, da Câmara Dirigente Logista da região, que vai fazer uma palestra, e ele querendo convidar as pessoas a participarem do evento que ele vai fazer lá no interior de Minas Gerais. A princípio, não tem problema nenhum. Só que eu vou passar um outro vídeo agora e vocês vão entender a correlação. Nas ruas, ouvimos todos os dias a população dizendo chega. Chega dessa velha política. Chega de mais do mesmo. É hora de mudar. Mas não adianta falar em mudança e continuar votando nos velhos políticos. Mudar não é olhar para trás, é olhar adiante, é fazer diferente. Meu nome é Alexandre Andrade, economista e especialista em gestão de cidades. Vamos juntos construir um tempo novo para o Uberlândia. Feliz ao PSB. Então, vocês vejam que curioso, né? Ele usa a mesma camisa branca, o mesmo fundo, só que aqui se tratava de uma peça de propaganda partidária. O que ele queria aí? Ele queria uma maior exposição, tornar o nome dele mais conhecido para concorrer ao cargo de prefeito de Uberlândia. A emissora acabou não veiculando essa primeira peça, tá? Ela acabou recusando, porque ela já conhecia essa pessoa, já estava circulando que ele iria ser pré-candidato, então eles optaram por não aceitar esse comercial. Se porventura a emissora tivesse veiculado esse comercial, eu acho que não teria maiores consequências para ela. Mas ela teria dor de cabeça de provavelmente sofrer uma representação, na qual ela iria ter que contratar um advogado para se defender e demonstrar que ela não tinha conhecimento de que haveria essa correlação ou que não há nenhuma ilegalidade na primeira peça. Isso que vocês podem ver que ele está, evidentemente, querendo surfar numa maior conhecimento, ele usa o mesmo fundo, a mesma camisa, mas é sempre bom as emissoras terem cuidado nessa época, especialmente vai ter aquela de pedir uma música e pedir a música sempre para o fulano, que depois vai se sair candidato. Se passar uma vez, acontecer, isso não tem problema. Agora, nesse momento, a emissora deve ficar um pouco atenta e evitar que algo se torne corriqueiro. Se porventura, por exemplo, aparecer lá sempre pedindo uma música para a mesma pessoa e tal, desconfiar, ir atrás, tentar descobrir quem que é aquela pessoa, se porventura ela for candidato ou pré-candidato, procurar tomar cuidado para que isso não se repita com uma constância muito grande e implique eventualmente num processo contra a emissora, que está sempre muita dor de cabeça a responder na justiça. Bem, ainda sobre a programação normal,
lembrar que é vedada qualquer tipo de propaganda eleitoral paga no rádio e na televisão. Infelizmente, propaganda eleitoral paga apenas em revistas, apenas em jornais, também em espaços muito definidos e, eventualmente, na internet, na questão do apoiamento. Tá? Desculpa, na impulsão do conteúdo. Mas, para nós, emissora de rádio e televisão, seja na programação via broadcast, ou seja, via programação normal, ou via até mesmo na internet, não é possível fazer nenhum tipo de veiculação de propaganda eleitoral paga. Além disso, a partir do dia 6 de agosto, começam aquelas vedações tradicionais. Essa primeira aí não vejo com muita preocupação, não. A segunda e a terceira, que são desses incisos aí do artigo 45 da Lei 9.504, que são mais importantes. A primeira é que é vedado às emissoras veicular propaganda política. Eu destaquei aí o final, eu cortei aí o final desse dispositivo, porque isso aí foi alterado, e hoje as emissoras podem sim, no seu jornalístico, divulgar opinião favorável ou contrária a candidato, partido político, desde que isso seja, mais uma vez, uma questão de questão jornalística de se falar. A outra também, que eu acho que é a mais complicada, é essa aí, que é a famosa dar tratamento privilegiado à candidata, candidato, partido político, federação ou coligação. Não é possível, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, mesmo que, eventualmente, você tenha um comunicador que tem um parente que vai ser candidato, e não por má fé, mas ele acredita mesmo que aquela pessoa vai poder fazer uma mudança, que ela é a pessoa mais indicada para governar a cidade nos próximos 4 anos, não pode dar tratamento privilegiado para ela. E o que significa isso? Eu vou trazer um caso bastante peculiar. Me procuraram outro dia uma pessoa que é dona da emissora e que o filho vai ser candidato. E o filho tem um programa de manhã nessa emissora, onde ele é comentarista. Ele sabe, não, ele vai ter que sair do ar agora no dia 29, até o dia 29, depois ele não pode mais continuar como comentarista habitual do programa. Mas eu posso convidar ele para comentar jogo de futebol? Não, desculpa, não pode. E sobre ele pode aparecer no programa que eu tenho de manhã sobre receitas culinárias? Qual é a profissão dele? Ele é médico? Não, então desculpa, não pode, tá? Ele não pode ficar figurando em outros programas, assim, eventualmente. Ele só pode ser convidado, evidentemente, na questão de se ele tem algum propósito para estar lá mesmo. Como ele já foi comentarista, ele vai poder ser entrevistado pela emissora na qualidade de qualquer outro pré ou candidato, mas não ter tratamento privilegiado. No caso, se porventura a emissora acaba dando esse tratamento privilegiado a qualquer pré ou candidato propriamente, ela vai poder também implicar, receber uma multa, e o próprio pré-candidato pode ter prejuízo também na sua candidatura, porque pode ser impugnado ou até responder por uso indevido dos meios de comunicação ou abuso do poder econômico. Essas outras duas restrições aí não são também muito importantes. A última é só a questão da divulgar nome de programa que se refira a candidato ou pré-candidato escolhido em convenção. Isso, como as pessoas têm que sair, como os comunicadores têm que sair no dia 29, se você tiver, porventura, um programa que tem o mesmo nome do pré-candidato, eu sugiro que esse programa também mude de nome a partir do dia 29, ou, no máximo, a partir do dia 6 de agosto, quando passa a ser obrigado. Mais uma vez, as multas são bastante elevadas, as multas vão de 21 mil a 106 mil reais, podendo se duplicar em caso de reincidência, além da suspensão programação normal da emissora por 24 horas. E a suspensão da programação normal aí é retirar a emissora do ar, tá? A emissora acabou aquele negócio de a cada 15 minutos ter que ligar o transmissor e avisar que a emissora está fora do ar por determinação da Justiça Eleitoral, mas o transmissor tem que ficar desligado. Eu toco sertanejo, como é a suspensão da programação normal, pode tocar samba? Não pode, tá? Você vai ter que desligar o transmissor durante 24 horas ou durante a determinação da Justiça Eleitoral. E lembrando que esse valor da multa de 21 mil a 106 mil, ela pode ser duplicada em caso de residência, ou seja, ela pode chegar a valores estratosféricos. Você vai ter condenações de emissoras que superam R$ 1 milhão aí
que, porventura, houve uma insistência bastante grande em apoiar determinado candidato. Também, propaganda eleitoral na internet, em site de pessoas jurídicas, quaisquer pessoas jurídicas, tá, pessoal? Não pode. Se você tiver, vai ter a multa de 5 mil a 30 mil reais. Isso porque você só pode ter propaganda eleitoral nos sites dos próprios partidos, nos sites dos candidatos ou em redes sociais de pessoas físicas. Tá? De pessoas jurídicas não pode, porque se considera, por exemplo, por que eu não posso ter uma propaganda eleitoral num site de uma farmácia? Porque quem entra no site da farmácia não está procurando a propaganda eleitoral, está procurando um medicamento, uma droga, alguma coisa que vai lhe trazer um alívio para alguma coisa que ela está sentindo, e não para receber propaganda eleitoral. Quando se quer procurar propaganda eleitoral, se vai no site do candidato ou se vai no site do candidato, do partido político. Por isso que só eles podem fazer esse tipo de propaganda. Sobre os debates. As emissoras podem realizar debates tanto para as eleições majoritárias, que são aquelas para prefeito, como as proporcionais, que são para os vereadores. Pode ser realizado desde agora, tá? Agora é um pouco mais difícil, porque você ainda não sabe quem são aqueles pré-candidatos, mas se você conseguir formalizar isso com os partidos políticos, com as federações, você pode fazer. Mas é mais normal que se faça apenas após as convenções partidárias, onde já se tem definido quem são os candidatos, e aí você tem que pactuar regras com pelo menos 2/3 dos candidatos aptos. Eu sugiro sempre que primeiro a emissora, se ela porventura desejar fazer um debate, ela estabeleça uma minuta das regras que ela quer fazer. 4 blocos, o primeiro bloco é assim, o segundo vai ser assado, o primeiro é um jornalista que faz perguntas, o segundo é perguntas entre si, aí no quinto faz com interações finais, mais ou menos assim. Se vocês precisarem, nós estamos aqui para apoiá-los na elaboração desses debates, e só depois de ter essa minuta, chamar os partidos políticos ou os candidatos para sentarem à mesa e baterem o martelo nas regras. E aí, depois disso, depois de definido, é que se dá ciência à justiça eleitoral. Sobre o horário gratuito propriamente. O horário gratuito esse ano, como nós estamos versando sobre eleições municipais, é um pouco mais curto para a nossa felicidade. Mas lembrando, todas as emissoras de rádio e de televisão precisam transmitir o horário eleitoral gratuito, inclusive as emissoras comunitárias. Elas vão ser dos 35 dias anteriores à antivéspera das eleições, ou seja, do dia 30 de agosto a 3 de outubro, num horário um pouquinho mais curto, porque nós só vamos ter bloco para os candidatos a prefeito. Então, o horário é das 7 às 7h10 e do meio-dia ao meio-dia e 10 no rádio. E na televisão, um pouquinho mais tarde, é das 13 às 13h10 e das 20h30 às 20h40, de segunda a sábado. Então, vão ser apenas 10 minutos de bloco. Isso é um pouquinho melhor do que nas outras eleições, que nós chamamos de gerais, que são de 50 minutos. Só que, da mesma forma que nas eleições gerais, nós temos ainda que reservar 70 minutos diários para a veiculação da propaganda naquele formato de pílulas, no formato de inserções, e aí, inclusive, aos domingos, vão ser das 5 às 24 horas, na proporção de 60% para prefeito e 28 minutos, ou seja, 40% para vereador. Aqui, isso aí vai ser tudo depois definido pelo juízo que for designado para definir essa questão do plano de mídia. Vocês não precisam ficar muito preocupados com isso, porque isso aí vai ser na época da elaboração do plano de mídia. Eu vou andar um pouquinho mais rápido aqui para deixar um tempo maior para vocês perguntarem. Como eu falei, a partir do dia 15 de agosto, a Justiça Eleitoral vai convocar aí as emissoras. Fica difícil da ERP participar em todas, porque nós vamos ter esses planos de mídia vão ser municipalizados, então acaba que as emissoras aqui acabam sendo convidadas a participar, mas nós ficamos à disposição para auxiliá-los quando chegar o momento, propriamente dito. As emissoras devem sempre observar essa questão dos prazos e dos limites que foram estabelecidos. Nunca, esse aqui entregou um pouquinho depois, eu vou passar. Não, os prazos são para serem observados, não se deve flexibilizar para nenhum partido ou candidato, sob pena, inclusive, de dar tratamento privilegiado. Direito de resposta. Direito de resposta é uma questão que merece uma atenção, porque os prazos na Justiça Eleitoral são muito curtos, tá? Os prazos normalmente são tem alguns prazos de 24 horas e no máximo de 48. Então, assim, eu sempre falo que se porventura você
recebeu uma intimação na sexta-feira, final ali depois do almoço, tal, o diretor já está indo para casa, ele vai ver isso aqui na segunda-feira, não deixe para segunda-feira, porque na Justiça Eleitoral os prazos transcorrem aos finais de semana e, se porventura você deixar para segunda-feira, o prazo já vai ter vencido. E aí é isso, eu acho que eu passei um pouquinho já do meu tempo, mas eu fico à disposição para as perguntas que vocês desejarem fazer. Rodolfo, já tem alguma pergunta no nosso chat aqui? Quem quiser enviar pelo chat, por favor, fique à vontade. Eu vou fazer essa intermediação aqui. E quem também quiser, abre o microfone, né? A gente pode fazer uma ordem aí, vocês se inscrevem e a gente pode abrir o microfone sem problema. Fabiana Oliveira perguntou: a partir de 6 de julho, então, também estarão proibidas as entrevistas com secretários municipais, ainda que eles não sejam pré-candidatos, Rodolfo? Ótima pergunta. Não, as entrevistas não estão proibidas. O que está proibido a partir do dia 6 de julho é aquela publicidade institucional. A emissora tem o direito e o dever de continuar cobrindo a vida da cidade. O secretário, ele continua relevante para aquelas questões da emissora, desculpa, da população. Vai continuar tendo fila no posto de saúde, vai continuar tendo necessidade de fazer um reparo na estrada, na via. Os secretários podem sim ser entrevistados sobre todos aqueles assuntos que são pertinentes. O que não pode ser feito e não deve ser feito é, por exemplo, convidar o secretário de saúde para comentar sobre um programa de culinária, como eu falei antes. Mas o secretário de saúde pode sim ser entrevistado para falar sobre aquelas questões que estão afetando a população. E a emissora pode continuar elogiando para aquela coisa que é bem feita. Então foi feito, foi resolvido, se contratou mais médicos e acabou com o problema de operações, de demora nas operações na cidade. O secretário pode ser entrevistado e pode ser parabenizado por isso. Tá? Agora, faltou, quebrou, não tem ambulância mais. Ele pode ser criticado também sobre isso. A emissora continua com seu papel jornalístico totalmente pleno. Ô, Ju, é o Kaique. Kaique. Eu só queria rapidinho só agradecer o Rodolfo, não pude entrar na abertura aí, doutor Rodolfo. Obrigado pela participação mais uma vez, a todos os colegas que estão participando aí online. Que além dessa apresentação, eu imagino que talvez nem todos conseguiram entrar, a gente pode fazer mais uma segunda rodada mais perto, tá? E o Rodolfo também está à disposição aí para nos ajudar aí, quem tiver dúvidas mais pontuais, mas a gente vai fazer mais uma rodada desse evento aqui ainda, tá? Então, para quem tiver dúvida aí, fique à vontade, aborde a ERP, a equipe está de plantão, e o Rodolfo sempre tem sido aí uma mão na roda para todos nós. Obrigado, viu, Rodolfo? Não, obrigado, eu que agradeço, satisfação. Tá certo, Kaique. Lembrando também que essa conversa de hoje vai ficar disponível também no canal do YouTube da ERP, né? Temos mais Júlia, tem também a cartilha, né? Que eu não sei se vocês já distribuíram. Bem lembrado, está no nosso portal a cartilha, já está lá disponível e vai ficar ali durante todo esse período para que vocês possam consultar também. Temos aqui pergunta ainda, Rodolfo. ADM Rádio, não sei quem é a pessoa, mas aqui diz o seguinte: o cliente é pré-candidato e vem na rádio anunciar sua empresa. Onde ele pode continuar anunciando e até quando? O cliente divulga sua marca na rádio e deixa eu ver aqui, a marca é anunciada com o nome do candidato, se ele pode continuar vinculando a empresa por outra pessoa, ele vai ter que parar? Na verdade, seria isso. Tá, essa é uma pergunta muito boa. Isso aí de vez em quando acontece. Eu aconselho que ele não continue apresentando a propaganda, tá? Se ele vai ser se ele é pré-candidato. Não existe uma regra específica sobre isso, mas existem dois precedentes da Justiça Eleitoral que eu conheço. E um é aqui de Brasília. Aqui em Brasília a gente tem ele hoje não é mais, mas ele já foi inclusive vice-governador, foi senador da República, que se chama, acho que talvez vocês conheçam, ele é uma figura relativamente conhecida nacionalmente, Paulo Otávio. Paulo Otávio, inclusive, tem emissora de televisão e emissora de rádio aqui em Brasília, e ele tem um grupo empresarial muito grande. É uma construtora, uma empreiteira com vários outros negócios, chamado Paulo Otávio. O bordão é esse, Paulo Otávio, que é o nome dele de candidato. Ele pode continuar anunciando, tá? Se você tem essa questão na emissora de rádio, ele pode continuar anunciando com base nos precedentes da Justiça Eleitoral. O que eu sugiro é o seguinte: se ele faz 50 spots por dia, mantenha 50 spots, ou faça 30 ou faça 20. Não aumente, se ele faz 10, se ele veicula 10 inserções por dia, você passar a veicular 100.
tá? Aí não é o momento. E essa peculiaridade dele próprio apresentar, eu sugiro que ele não continue fazendo. Nem tanto pela emissora, eu acho que aí não teria maiores problemas para a emissora, mas ele vai sim poder responder por um abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação social. Eu sugeriria que nesse momento ele até aproveita, né? Faz assim, olha, o fulano não pode estar aqui, mas eu estou aqui para anunciar o produto tal, sabe? Fazer assim um merchan aí e ganhar até com essa pegar o limão e fazer limonada. Mas olha, não tem garantia, tá, gente? Isso aí a gente brinca, né? Juiz, e eu até brinco que tem uma questão, colocam, me desculpa, João, colocam bolsa de mulher. Bolsa de mulher não tem nada a ver, bolsa de mulher cabe muita coisa, mas, e a gente não sabe o que sai. Mas bunda de neném e cabeça de juiz, a gente sabe o que sai, só não sabe quando. Tá certo. O Luciano Muraro, onde o prefeito não é candidato, podemos continuar fazendo a cobertura das ações da prefeitura? Cobertura jornalística pode, mas a prefeitura não vai poder, se porventura você tem um contrato com a prefeitura, mesmo ele não sendo candidato à reeleição, a prefeitura não pode veicular a publicidade. Aí, essa vedação não é nem para a emissora, essa vedação é para a administração pública. A administração pública não pode gastar dinheiro, neste momento, veiculando publicidade em emissora de rádio, televisão, e nem outdoor, nem, eles vão ter que, por exemplo, se tem lá prefeitura tal, eles têm que, inclusive, tampar na obra, eles têm que tampar agora isso no... É uma questão, uma determinação legal, e, assim, embora ele não seja pré-candidato à reeleição, ou candidato à reeleição, ele provavelmente vai apoiar alguém, né? Então, não pode, tá? Essa vedação é para a prefeitura, não é nem para a emissora em si. Tá certo. O Renan, da Paiquerê FM. Tem partidos que enviam inserções com o período, por exemplo, das 7h30 da noite até as 10h30. Esses casos eu posso desconsiderar e utilizar o horário das 5 da manhã até as 24 horas para veicular, certo? Tá, eu acho que aí a questão é que está tendo uma distinção que não está sendo feita. Esse horário agora, das 19h30 às 22h, que pode chegar até às 24h, é para propaganda partidária, é nesse primeiro semestre. Na propaganda eleitoral, que tem um volume muito maior, aí vai ser o dia inteiro lá daquele outro horário maior, tá? Agora, na propaganda partidária, não pode. A propaganda partidária é só das 19h30 às 22h, e está se fazendo até às 24h por questões de que hoje você tem a Voz do Brasil, você tem um jogo, tal, tá, você conseguiu essa flexibilização. Alguém quer fazer pergunta? Quer abrir o microfone? É que eu não estou conseguindo enxergar se alguém se inscreveu aqui. Só eu corri com a apresentação para vocês fazerem Isso, perguntas. aproveitem, temos ainda um tempinho. Posso falar? Pode. Tá. A pergunta é igual a essa que foi feita para a prefeitura. A emissora tem um programa onde os vereadores comentam as suas ações. Doutor João, se o senhor puder falar um pouquinho mais alto só. Tá, vou ficar mais perto do microfone e ver se dá certo. A Câmara possui um programa onde semanalmente comenta as ações dos vereadores. Essa restrição que vale para o prefeito vai valer também para a Câmara Municipal. E a partir de que dia? 6 de agosto, doutor Rodolfo? Isso, doutor João. Satisfação, revê-lo. Infelizmente, a partir do dia 6 de agosto, essa restrição vale tanto para os programas da Prefeitura como da Câmara dos Vereadores. Tá? O trabalho jornalístico pode continuar sendo feito, mas, infelizmente, a Câmara não pode despender recursos com as emissoras nesse período. Vai ter que ser suspenso esse tipo de contrato. Obrigado. Próximo que quiser fazer pergunta também, por favor, fica à vontade. Deixa eu aproveitar aqui, a gente falou agora há pouco sobre a questão da veiculação do nome de um candidato, né? Vamos citar como exemplo aqui Pedro Paulo da Silva, médico da coluna ou fisioterapeuta. Ele tem esse anúncio e concorre à eleição, né? Haja visto que a divulgação é o trabalho pessoal dele, é a ferramenta pessoal dele. Segue normalmente com aquela mesma ideia de ou diminui os spots ou mantém o mesmo, mas não aumenta e não teremos problema?
Isso, segue. Só mais uma vez lhe destacando que isso não é uma garantia, tá? Porque não existe isso é uma coisa muito recente, né, que tem acontecido. Antigamente não era tão comum. Hoje a gente tem percebido que isso, mas assim, o que eu conheço são esses dois julgados do TSE, são relativamente fortes, essa do Paulo Otávio, e teve um outro do Rio de Janeiro, que era, eu não me recordo o nome, mas era também exatamente isso. Era uma construtora que levava o nome do candidato. E aí o TSE disse que ele poderia continuar anunciando, porque se você o proibisse de anunciar, você prejudicava o negócio, tá? Por conta disso. Só que a gente sabe que muitas vezes o cara até começou a anunciar 6 meses atrás para fazer o nome dele para depois ser candidato. Mas, por enquanto, eu diria que você pode sim continuar fazendo esse tipo de anúncio, tá? Obrigado, doutor. Doutor Rodolfo, uma questão aqui de Palmas. A proibição ali em relação à Câmara, programas, né, da Câmara são suspensos. Vale também para a transmissão da sessão legislativa? Se você transmitir essa sessão de uma forma gratuita, a Câmara não vai poder te remunerar por isso, tá? Isso é uma vedação para eles. A transmissão da Câmara, ela foi flexibilizada desde que você faça a transmissão dos trabalhos legislativos ali, pode continuar sendo feito. Mas a Câmara não vai ter como fazer o pagamento para a emissora de rádio se porventura fizer agora. Tá certo. Acho que posso ler mais uma perguntinha? Daí eu já abro novamente o microfone para a gente poder ir intercalando aqui. Rádio Canyon, os spots podem ser veiculados em bloco inteiro, só de spot eleitoral. Nas eleições federais não foi permitido, tinha que ter um espaço de um comercial local com cada veiculação. Você vai ter só a programação. Isso aí eu acho que é uma questão da rede, né? Porque, na verdade, a Justiça Eleitoral, o que ela vai fazer, ela vai definir naqueles blocos que vão ser definidos na hora do mapa de mídia, das 5 ao meio-dia, do meio-dia às 4, das 4 às 8, depois até a meia-noite. E você insere nos blocos comerciais da emissora. Essa questão de bloco nacional ou bloco local, isso é mais uma questão de rede de rádio ou de televisão que for, né? Não tem, a Justiça Eleitoral não entra na questão dos blocos. Eu vou até, por exemplo, ontem, eu sou sofredor, né? Eu sou torcedor do Fluminense, e ontem eu estava ouvindo Fluminense e Cruzeiro pelo rádio, e colocaram aqui, pela CBN aqui de Brasília, colocaram a propaganda partidária do governador aqui do DF no meio do jogo. Eu só xinguei o cara o tempo todo, né? Então, assim, a Justiça Eleitoral não define aonde, exatamente na sua programação, você vai colocar. Ela define em quais horários você tem que fazer. Você vai colocar no bloco de comercial local ou nacional, isso aí é uma questão da rede. Se é o que eu compreendi da pergunta, é isso, não da Justiça Eleitoral propriamente. Doutor, Rodolfo, tudo vou bem? só Boa tarde. aproveitar, pessoal. Eu vou só aproveitar e juntar duas perguntas aqui que são relacionadas a isso do dia 29, daí a gente abre o microfone novamente, tá? A Dayara FM e também a Luciana, que é da Rádio Maringá. Dayara, funcionário da emissora pré-candidato deverá sair do ar no dia 29/6, mas ele pode continuar trabalhando na emissora, no caso, vendendo propaganda ou fazendo qualquer outra atividade? E lá já a Luciana de Maringá pergunta o seguinte: temos um colunista que sairá candidato a vereador. Ele sairá do ar até o dia 29, ok? Mas é possível ele continuar, é possível continuar postando o programa dele no canal da rádio, no Spotify e no site? Tá. A primeira, o locutor ele tem que sair do ar, ele pode continuar fazendo outro programa. Eleitoralmente, não tem problema ele continuar trabalhando em outra atividade. O que você tem que verificar é no contrato de trabalho dele, se porventura isso já está previsto, tá? Para não mudar a função dele e, eventualmente, depois dele entrar com uma ação judicial dizendo que foi obrigado a fazer outra atividade. O que muitas emissoras fazem é que, como a pessoa que quer ser candidata, é uma decisão pessoal dela, né? Então, ela normalmente pede uma licença não remunerada para a emissora, tá? Aliás, isso é uma outra coisa importante. Se porventura vocês tiverem um candidato na emissora, a emissora não tem que continuar pagando, não é obrigada a continuar pagando salário, não, tá? Se porventura ele quer ser uma decisão pessoal dele, ele pode pedir uma licença não remunerada para
para concorrer nas eleições. Só quem tem direito à licença remunerada no período das eleições é funcionário público. Tem, inclusive, muitos que saem, não tem nenhum voto, mas ficam lá 3 meses sem trabalhar. Sobre a questão de postar os programas no site da emissora e na rede social da emissora, eu sugiro que não, tá? Não existe uma vedação expressa sobre isso. A questão fala de sair do ar, mas a lei é de 1997, quando, salvo engano, nós nem tínhamos a internet da forma como ela é hoje. Então, eu sugeriria que ele pode continuar postando nas redes sociais dele, pessoa física. Na da emissora eu não faria, tá? Nesse período eu não deixaria. Boa tarde. A Laur, que levantou a mão, eu vou pedir para que todo mundo que queira falar, coloque ali na parte de reações que a gente tem ali aqui no Zoom, que aí fica mais fácil da gente se organizar. A Laur, pode abrir o microfone, por favor. Pois não, obrigado. Então, existe uma etapa, doutor Rodolfo, que eu acho que é da maior importância, que são as formas de envios dos materiais para as emissoras de TV e rádio. Eu sou representante da Extreme Reach em Brasília e tenho visto que alguns partidos que eu tenho visitado para conversar com eles exatamente sobre essa etapa do processo, eles desconhecem. Aliás, nenhum deles soube até agora de como enviar via streaming os materiais. As TVs já obrigam há muitos anos isso. Ou eu recebo via streaming, ou eu não ponho no ar, porque não existe outro meio, né? E eu não tenho visto em nenhum informativo de nenhuma das empresas envolvidas no processo eleitoral divulgando isso. Apesar de ser uma etapa do processo como um todo, é da maior importância, porque os partidos, primeiro, só colocar 2 pontos que eu considero relevantes. Primeiro, porque os partidos eles mudam de profissionais, né, atuando mesmo na produção, no envio dos materiais, etc. E se tiverem uma experiência nas últimas eleições, hoje não, porque é um novo funcionário que não conhece, né? E também não é a função deles, né? Eles não fazem isso diariamente, como os clientes da iniciativa privada. Então, isso só ocorre ocasionalmente nas eleições. Eu acho que é uma informação muito importante e que fica aí uma sugestão, não sei se é possível, que seja dito isso. Até porque, para as emissoras de televisão, existem 3 players homologados para fazer isso. E só 3, né? E enviados via streaming. Então, é uma bola aí que eu estou levantando, que eu acho, porque eu não tenho ouvido em lugar nenhum. E na hora H, com o material pronto em cima da hora, tenho que enviar, não recebo, aí sai um desespero, porque aí o partido não entende por que o material não chegou, por que não foi veiculado, e até descobrir eles perderam etapas. É isso que eu queria dizer. Obrigado. Não, certo. Essa questão de como é que vai ser feito aí o encaminhamento, especialmente para as emissoras de rádio na prefeitura, ou nessas eleições que são municipais, elas vão ser definidas mais para frente, na época que a Justiça Eleitoral convidar os representantes dos partidos políticos e das emissoras para acordarem sobre isso. Normalmente, no tocante à emissora de rádio, e se tratando de uma eleição um pouco mais simples, que tem um número de material menor, porque normalmente as campanhas para prefeito não têm tantos recursos, especialmente cidade pequena, muitas vezes fazem apenas 1 ou 2 peças publicitárias, elas acabam combinando de entregar normalmente na própria sede da emissora, ou se a produtora da propaganda não ficar naquela cidade, ela vai poder mandar por e-mail. Mas isso é uma questão que realmente vai ser acordado só na hora que a justiça. Porque tem juiz que quer que entregue físico, tem juiz que quer que faça já por e-mail e tal. Isso é uma questão que vai depender realmente de cada comarca, como é que vai definir isso para a entrega dessa propaganda. Não tem como, eu acho, até ser tratado agora sobre isso.
Não sei se eu respondi exatamente. Agora, uma outra dica para as emissoras, pessoal: propaganda eleitoral, vocês só têm obrigatoriedade de transmitir no broadcast, tá? Quando vocês forem para a internet, da mesma forma que vocês podem não transmitir a Voz do Brasil na programação que vai via webcast, vai o simulcast, não é simulcast no caso, né? Mas vocês podem cortar a Voz do Brasil e não precisam transmitir a propaganda eleitoral, tá? E aí pode, inclusive, falar: olha, pessoal, quem quiser continuar acompanhando a programação da emissora e não ouvir a Voz do Brasil, a propaganda eleitoral, pode ir para a internet, não sei o quê, pode ir para o nosso site, pode falar isso, não tem problema não. Doutor Rodolfo, eu queria dizer que, primeiro, obrigado, você respondeu sim. No caso de rádio, nós temos um facilitador na nossa plataforma para envio, que é muito mais eficaz, com relatório de entrega, é uma coisa que vai ficar muito melhor do que é feito em eleições anteriores. Agora, eu gostaria de reafirmar que, no caso das emissoras de televisão, todo o sistema de recebimento foi alterado. Então, não que os juízes não tenham como dizer ou determinar isso, mas isso já está determinado pelas emissoras. Eles não recebem de outra maneira, até porque o sistema que eles têm hoje implantado só é possível ser realizada a veiculação se for feito dessa maneira. E isso já vem acontecendo há mais de 10 anos. Não, Mas a gente sabe, mas isso vamos deixar para a comarca de Curitiba, em especial, decidir. Ok, vamos então para o Wellington, que também está com a mão levantada, está na sequência. O doutor Rodolfo, tá me escutando? Boa tarde. Boa tarde. Duas perguntas aqui relativas aos profissionais que trabalham na emissora que serão candidatos ou que já são pré-candidatos no caso, né? Eventos da emissora, por exemplo, na nossa cidade, em julho, acontece no dia 26 de julho um aniversário da cidade em que as rádios, veículos de imprensa têm stands. Esse pré-candidato ele não pode estar presente nesse stand, mesmo que ele não faça nenhum tipo de comunicação? Ó, não existe uma vedação para isso, tá? Ele sendo pré-candidato, ele pode fazer a campanha dele normalmente e tal. O que se deve tomar cuidado é para evitar de atrelar o nome dele ao nome da emissora, tá? Especialmente pela emissora ser uma outorga pública. Assim, não tem uma vedação, você pode receber ele, pode receber os demais também, tá? No stand da emissora, não tem problema. Isso aí não. O que não pode é evitar de vincular ele à emissora, dar um tratamento especial para ele. Tá? Mas e aí não é uma questão que vai ter uma responsabilização até no tocante à programação da emissora. Se porventura, aí é uma questão mais de impugnação à candidatura dele, tá? Alguma coisa nesse sentido, tá? Vocês devem ter acompanhado recentemente até aquela questão que o TSE está apreciando de um senador, se eu não me engano, é aí de Santa Catarina, que o Luciano Hang levou ele para as lojas da Havan, né? Fez uma série de eventos com ele. Ali o que acontece, isso é o risco da emissora. Não é sobre a programação em si da emissora, ele acabar sofrendo uma ação de impugnação de mandato ou uma AIS, alguma coisa disso, por ele estar tendo um tratamento privilegiado, e aí se vai para essa questão do abuso do poder econômico, tá? Robson, da CNT, vamos lá? Mas assim, só para ser objetivo, não tem uma vedação. Ele é um candidato, ele não pode estar no stand. Ele pode aparecer lá no stand, como você pode receber um que não seja locutor da emissora, tá? Até tem uma questão importante, gente, é o seguinte: tratamento privilegiado não é, por exemplo, eu tenho dois, vamos falar assim, eu tenho dois candidatos na cidade. Um se trancou em casa e o outro está todo dia lá com uma agenda super movimentada, não sei o que e tal. Ou assim, um não divulga a agenda e o outro divulga que está em 10 lugares. Você vai dar a agenda do que está em 10 lugares com muito mais destaque do que o outro que não divulga, é lógico. Tem um que participa, não sei o quê. Esse é motivo de notícia mais do que o outro que, porventura, não faz nada, tá? E aí não é tratamento privilegiado. Você está dando o destaque merecido para quem trabalha mais. Não tem problema, tá? Então, assim, voltando, esse pré-candidato que é locutor foi na festa da cidade, apareceu lá. Pode inclusive entrevistá-lo, tá?
Não tem problema. Estamos aqui com um pré-candidato, vamos entrevistá-lo, não sei o quê. Só que, se porventura aparecer outros pré-candidatos que estejam na mesma, digamos que ele seja pré-candidato a prefeito. Vereador é muito complicado porque tem muitos, né? Mas candidatos a pré-candidato a prefeito. Apareceu outro lá que também é um cara que você reconhece, que já está colocado como pré-candidato, deu voz para o que trabalha na emissora, dá também o mesmo espaço para o outro. Ok, Robson, pode fazer sua pergunta. Doutor Rodolfo, boa tarde. Boa Para o tarde. caso de emissoras que têm retransmissoras em outras cidades, a hora que ela coloca a propaganda eleitoral da cidade dela, se vazar nas cidades que são retransmissoras, são outras cidades, isso pode ou não pode? Isso é para televisão? No meu caso, televisão. Rádio e rede pode ser a mesma coisa com rádio. O rádio, normalmente, se você está em rede, transmite todo, vai retransmitir, né? E aí não tem problema, assim, o sinal não respeita necessariamente o limite geográfico, né? No tocante à televisão, isso vai depender ainda teve algumas eleições que se quis se bloquear o sinal. Assim, você tinha que, para retransmissoras, veicular um fundo preto, tá? Isso vai depender ainda de uma definição do plano de mídia, mas a princípio pode vazar sim. O que se tem hoje é uma estipulação que, em algum, por exemplo, se você tiver, por exemplo, Curitiba, a grande Curitiba, você vai ter, quase todas as emissoras estão em Curitiba, são as autarcas de Curitiba que vão pegar nas cidades adjacentes. Aí pode ser que, caso os partidos políticos optem, eles podem oficiar o juízo, e aí tem um prazo mais lá para frente, de que eles vão querer que você designe determinada emissora, mesmo sediada em Curitiba, para fazer a transmissão para outro município. Tá? Isso é possível, mas isso ainda não está definido, porque isso depende de uma escolha dos partidos políticos. Porque quando eles podem optar, por exemplo, assim, eu quero que a de maior audiência vá para Curitiba, a segunda maior para a cidade mais próxima ali, para Ponta Grossa, alguma coisa assim. Qual é o nome da cidade que fica o aeroporto? Agora eu esqueci. São José dos Pinhais. Isso, a terceira vai para São José dos Pinhais. Eles podem fazer isso, só que aí eles acabam perdendo a audiência, né? Normalmente, como eles querem disputar mais da capital, eles acabam não fazendo esse tipo de opção, mas é uma possibilidade, está prevista na lei. Mas isso depende dos partidos políticos desejarem. Mas no caso da gente, por exemplo, a gente tem a geradora, só a geradora que pode colocar um sinal. Isso, eu não posso colocar um sinal diferente para a retransmissora. A RTV retransmite o que a geradora gera, tá? Porque existe uma prática que a gente às vezes faz, que a gente costuma botar slide para as retransmissoras. Mas se você ler a lei lá do Ministério das Comunicações, lá, vai dizer que a retransmissora tem que ser 24 horas igual a geradora. É porque aí, no caso da política, fica uma coisa diferente, né? Não é que teve um problema lá atrás, que o TSE, e aí o Ministério das Comunicações não ajudou a gente, tá? O TSE, à época, fez uma pergunta para o Ministério das Comunicações se eles poderia cortar o sinal disso, tá? Das RTVs transmitirem um sinal diferente. E, na época, quem estava no Ministério fez uma resposta assim do tipo, tecnicamente pode. Tecnicamente a RTV pode virar uma geradora, né? Claro. E a gente falando, olha, mas a lei não permite, a lei obriga que eu transmita, a RTV ela só pode retransmitir, ela não pode colocar nada. E aí teve uma vez, se criou um problema lá no TSE que acabou sendo resolvido, e aí não se fez mais isso. Mas, de vez em quando, tem alguns juízes das comarcas que confundem isso, sabe? Ele acha que na cidade dele é uma geradora, ele não consegue entender que tem uma RTV e uma TV. E são coisas diferentes. E aí ele determina, mas assim, a regra geral é que você não precisa cortar, tá? Você retransmite a programação normal da geradora. Se você conseguir colocar slide sem muita dificuldade, também não tem problema. Eu entendo. E no caso nosso, se fosse ver, cada região fosse ter uma colocação conforme o juiz de cada localidade, para nós é extremamente complicado, porque a gente tem uma rede nacional, a gente tem retransmissor, não pode isso é um... E aí como é que você vai seguir o que um quer e o outro não quer, um mandando de um jeito? Eu compreendi, tá? Obrigado, doutor Rodolfo. Nada.
Acho que eu vou fazer o seguinte, eu separei algumas perguntas, a gente não vai conseguir ler todas, né, que chegaram aqui. Eu até vou deixar o celular da ERP também, para que vocês possam enviar para o WhatsApp, eu vou encaminhando para o Rodolfo, a gente vai respondendo à medida do possível. Vai ter mais uma rodada Tira Dúvidas, como o Kaique já, né, mencionou. Então, eu vou pedir para que a gente fique até no máximo 3h15. Eu vou ler algumas perguntas aqui. Quem está com a mão levantada já são 3 pessoas. E daí a gente vai precisar encerrar, tá, pessoal? Então vamos lá. Lovato, da Rádio Sam, que diz assim: eu tenho um cliente que é mecânica e fala do Car Auto Center do Jair da oficina. Ele deve sair candidato. Tem que tirar, então, essa referência, Jair da oficina? Não há obrigatoriedade, tá? Existe um risco, tá? A minha sugestão é que você pode continuar fazendo a publicidade dele nos moldes que já vem sendo feito. E eu espero que ele não tenha virado cliente nos últimos 2 meses, tá? Gente, não existe uma regra específica sobre isso, tá? Se eu fosse ser conservador, eu falaria, não, retira. Mas não, assim, aí você prejudica o seu negócio e prejudica o dele. Então, assim, ele já sendo um anúncio. Qual é o problema que você pode ter? Alguém que seja um adversário político dele, o partido político ou o próprio Ministério Público, pode entrar com uma representação contra a emissora, alegando que aquela pessoa está sendo beneficiada. Aí, qual é a forma que a gente tem de se defender? Não, eu não estou privilegiando ele, inclusive porque ele já era anunciante da minha emissora há tanto tempo, já fazia com tanto volume de inserções diárias. E aí, justificar que aquilo ali é importante para o meu negócio e é importante para o negócio dele. Porque não é porque alguém resolveu sair candidato, que é uma opção extremamente benéfica, porque você está querendo contribuir para a sociedade, você penalizar o negócio dele. Então, ele não vai poder, ele precisa daquele anúncio, ele precisa para viabilizar os clientes, aí o negócio dele morre porque ele resolveu ser candidato. Não, não pode, tá? Mas existe o risco, tá? Não tem como assegurar para vocês que não vai ter uma ação, que alguém não vai se sentir prejudicado e não vai entrar com uma ação. O que tem são esses julgados da Justiça Eleitoral dizendo que é possível sim. Ok. Vou fazer mais uma pergunta e eu já vou passar para o Paulo, tá? Boa tarde. Se por acaso acontecer algo que impossibilite a veiculação da propaganda eleitoral, se a rádio sair do ar, por exemplo, como poderá ser feita a compensação dos spots não veiculados? Tá, a emissora teve um problema técnico, não faça nada autonomamente. Teve um problema técnico, se for possível, caiu a luz. Se for possível pegar uma declaração da companhia energética, ou do técnico, ou de quem quer que seja, dizendo, olha, faltou luz entre tal e tal tempo, a emissora não pôde, portanto, veicular tais e tais período da propaganda eleitoral. Senhor juiz, estou à disposição para repor da melhor forma que você designar. Aí espera a Justiça Eleitoral decidir, porque para você não correr o risco de, deu tratamento privilegiado, porque assim, o horário que ele passou era melhor do que o horário que você passar, não. Deixa, informa esse problema técnico e deixa o juiz decidir como é que você vai fazer a reposição. Ok, Paulo, pode fazer a sua pergunta? Tudo bem? Boa tarde, doutor Rodolfo. Boa tarde. Bom, eu tenho 3 perguntas a fazer. A primeira é a questão da publicidade institucional prefeitura. Qual que é o prazo que, a partir de quando pode se fazer mais a publicidade institucional, contrato através da agência? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, o prefeito da cidade, ele participa de um programa na rádio. Ele não é um programa da prefeitura, a prefeitura não paga nada por esse programa. Ele não é candidato à reeleição. Ele pode continuar participando, falando de ações da prefeitura. A gente sabe que ele vai apoiar um candidato, mas isso é extra rádio, lá na rua. Mas ele pode continuar participando, a emissora pode ter alguma penalidade. E a última pergunta é a questão dos ouvintes, né? Que hoje muito WhatsApp, a gente não sabe todo mundo quem é candidato, entendeu? E caso aconteça de um candidato mandar um áudio para a rádio, aqui o Antônio, tal, da Vila tal, falando que é candidato e oferecendo música para os compadres dele, para os amigos tal. Como que a gente pode se prevenir com essa situação? Bom, são essas 3 perguntas aí. Tá. Sobre a questão do prefeito, teoricamente, se não é remunerado, você vai poder continuar entrevistando ele, tá? Eu só não aconselho que você faça com a mesma regularidade. Se ele tem um programa semanal,
eu sugiro que esse programa seja suspenso nesse período, tá? Do dia 6 de agosto, tá? Então, até a primeira pergunta que você fez foi a partir de qual data, né? É a partir do dia 6 de agosto que não pode mais ser veiculada publicidade institucional. E eu sugiro que você interrompa também esse programa semanal com o prefeito, mesmo não havendo remuneração, você pode entrevistá-lo sobre casos pontuais, tá? Ah, aconteceu isso, tal, não tem problema. Só que o programa semanal, eu sugiro interromper com base em 2 precedentes também. O primeiro era eu não vou me recordar o nome daquele programa que o presidente Fernando Henrique tinha, mas também foi suspenso na época, e o presidente Lula, nos mandatos anteriores, tinha aquele programa, eu não sei nem se foi o Fernando Henrique, Café com o Presidente, tá? Que a EBC produzia e as emissoras de rádio, aquelas que quisessem, veiculavam, né? Aquele programa foi suspenso, tá? A Justiça Eleitoral não mandou. Houve uma consulta à Justiça Eleitoral e a Justiça Eleitoral recomendou que fosse suspenso, tá? Gato escaldado tem medo de água, né? Então, assim, essa recomendação é melhor não fazer. Então, assim, eu sugiro que você não faça o programa com o prefeito nessa habitualidade. Pode entrevistá-lo, tá? Sobre casos pontuais, mas não abra o microfone para ele falar sobre o que ele quiser durante 1 hora, por exemplo. Assim, não faça isso, não, tá? E, desculpa, a terceira foi sobre... A terceira questão de dos ouvintes, publicidade. né? Certo. Deixa eu baixar o volume aqui. Olha, a respeito do... Deixa eu fazer a pergunta novamente aqui. Era a questão do ouvinte, né? Acontecer de um candidato, porque a rádio ela tem uma abrangência muito grande, de várias cidades. E aí eu não sei, na cidade vizinha, quem é candidato, principalmente a vereador, né? São muitos candidatos a vereador. De repente ele manda um áudio para a rádio participando, mandando um abraço para os amigos dele, que estão lá sempre. Enfim, ele acaba fazendo uma publicidade dele ali. Mandou um abraço, é uma publicidade. Como que eu posso me prevenir? E caso acontecer isso, o que eu devo fazer? Paulo, acontecendo uma vez ou outra, não tem problema, tá? O que deve começar a desconfiar é se aquela pessoa começar a repetir, aparecer todo dia de manhã, não sei o quê. O Piconês, quando ele estava na Bert, ele tinha um caos que era bastante curioso, que ele era proprietário de uma rádio interior de São Paulo, a Rádio Luz, lá em Araçatuba, e ele contava que ele tinha esse programa de Peça Música. E que o locutor dele lá no dia, lá às 6 horas da manhã, estava lá bem sonolento, e o cara ligou e falou o seguinte: eu quero pedir a música para o Kaique, que é meu primo e candidato a vereador na cidade e tal. O cara falou assim, e o locutor estava lá, assim, meio sonolento, acordou, né? Oi, o quê? O que foi? Aí o cara repetiu: eu quero pedir a música para o candidato Kaique, que é meu primo. Assim, o que fazer, né? Gente, aconteceu uma vez, não tem problema, tá? Por exemplo, se porventura fizer isso, eu quero pedir a música pro fulano, meu candidato a prefeito aqui, ou vereador, não sei o quê. Aí, na hora, o que eu aconselho é que o comunicador fale: ô, meu amigo, você não pode fazer isso, você tem que saber que durante esse período não pode pedir voto para ninguém, não sei o quê, pô, você vai prejudicar a rádio e tal, não faz mais isso. E segue adiante, tá? E não deixa o cara ligar todo dia, né? Assim, todo dia de manhã. Mas assim, acontecendo uma vez, não vai ter problema. O que a Justiça Eleitoral quer evitar é que tenha uma repetição, sabe? Que traga algum benefício para ele. Se a pessoa falar uma vez na emissora de rádio, vai ter um benefício pequeno, tá? Porque vai ter que ter muita gente ouvindo, não sei o quê e tal. Não tem tanto problema. O que não é evitar que se faça isso com uma reiteração. Não é assim, o cara vai ficar pedindo para o João Neto, e é de uma outra cidade. Não tem como você saber mesmo, sabe? Não tem problema. Isso aí também não é isso que vai. O que a Justiça Eleitoral busca é que não haja desequilíbrio entre os candidatos. O desequilíbrio ele vai ocorrer se tiver muita gente, se ocorrer uma coisa várias vezes, né? Não é por um pedido que vai haver o desequilíbrio na Justiça Eleitoral. Gustavo, da Maringá FM. Pessoal, a gente já vai encerrar, tá? Eu, infelizmente, não vou conseguir liberar todas as perguntas que chegaram, o pessoal que levantou a mão depois também. Então, a gente tem o Gustavo e mais um. Gustavo, por favor. Meu áudio está chegando bem aí? Boa tarde, tudo bem? Assim, Boa tarde. Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos. A gente tem aqui na cidade de Maringá, junto com a Maringá FM, a prefeitura da cidade faz um atendimento, né, um evento a cada período, a cada 15 dias na cidade, com várias entidades, faculdades e tal, para exames para idosos e tal. E a rádio vai junto, vai lá, faz brincadeiras com a população e tal. Isso atrapalha, pode acontecer de alguém fazer alguma denúncia de a rádio estar junto com esse evento da prefeitura, lembrando que o candidato a prefeito é o vice, mas ele não está lá, não aparece, não é citado. A prefeitura daqui a pouco também não vai mais poder fazer esse tipo de evento
com a questão dela, tá? Vocês vão, porque essa vedação, como eu falei, ela não é especificamente para as emissoras. Essa é uma vedação para a prefeitura. A prefeitura, daqui a pouco, vai ter que tampar os outdoors no qual conta lá a prefeitura tal, isso aqui, trabalhando pelo povo e tal. E também esse tipo de evento, ela pode continuar realizando, mas ela não vai poder se propagandear, colocar nem anúncio dela, nem das secretarias e tal. Então, vocês, se ocorrer o evento, vocês podem continuar cobrindo, tá? É uma questão importante para a cidade, uma questão importante para a população, traz um atendimento benéfico, isso aí pode continuar sendo feito. Isso aí me parece que é uma atividade de prestação de serviço. E a emissora pode continuar prestando, tem que continuar prestando serviço durante o período eleitoral, não é porque nós vamos ter o período eleitoral que paga. Mas da prefeitura, ela é que vai ter que tirar essa. Ela não vai poder, por exemplo, falar, vai ter aqui o dia do, sei lá, dia do dentista, tal, oferecido pela prefeitura municipal, pela Secretaria de Saúde, ela não vai poder veicular, fazer essa veiculação dela, sabe? Mas pode continuar realizando o evento e vocês cobrindo, sem problema nenhum. Ah, legal. Obrigado, hein, gente. Obrigado, doutor. Nada. Vamos lá, temos aqui iPhone de Débora, porém não sei o nome da pessoa, mas por favor, pode fazer sua pergunta. Por favor, quem está com iPhone de Débora, eu não sei o nome da pessoa, se quiser fazer a pergunta que está com a mão levantada. Oi, estão me ouvindo? Sim. Tudo bem? Estão me ouvindo? Ok. Boa tarde para vocês. Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde. A gente tem uma peculiaridade aqui na nossa emissora. Eu sou o Henrique Romanini, Rádio Educador FM lá na Gera do Sul, que nós temos um transmissor em Candói, que é uma outra comarca. E a nossa rádio é regional. Eu gostaria de saber, e a gente faz cobertura em outros municípios que fazem parte de outras comarcas. A regra é só para o município onde a rádio está instalada ou abrange? A gente não pode conversar com candidatos de outras comarcas? Enfim, como é que funciona nesse caso? Conversar com os candidatos você pode sempre, tá? O que você não vai poder ter é a veiculação de publicidade institucional de quaisquer prefeituras, porque aí não é uma questão da emissora, é da prefeitura, mas vocês vão poder continuar fazendo a cobertura do que acontecer normalmente, e quando vocês forem transmitir a propaganda eleitoral, vocês deverão fazer da sede da outorga, tá? Independente de onde está o transmissor. Mas, às vezes, tem algum juiz que cria caso com isso, e aí a gente deixa que ele resolva. Só se eu compreendi corretamente, o que você... É a questão do prefeito da outra cidade que participa na emissora, é isso? Nós temos um estúdio em Candói, que é uma outra marca. Nós estamos aqui sediados em Laranjeira do Sul. No caso de Candói, por exemplo, nós fazemos a mesma programação, repete, né? É só retransmite lá em Candói, mas é a mesma programação. No caso de Candói, a gente tem que fechar ou tem que fazer a programação lá, uma outra programação em relação a horário eleitoral ou não? Não, não. O horário eleitoral é da outorga de vocês. Vai ser, muito provavelmente, de Laranjeira do Sul. Ok. Não Obrigado. interessa onde é o estúdio, não. Obrigado. Nada. Rodolfo, chegaram ainda muitas perguntas no chat, a gente infelizmente não consegue responder a todos, mas eu já deixei, inclusive, o nosso celular da comunicação para o pessoal mandar mensagem via WhatsApp, e aí a gente faz uma seleção, encaminha e o senhor vai respondendo na sequência. Então, acho que a gente pode deixar assim. Eu vou pedir só para responder, Rodolfo, tem muita gente que fez pergunta ainda em relação a esse último dia 29, dia 30, né? Só reforça, por favor, a data, que eu vi que teve gente aqui que fez pergunta, até ainda fez uma confusão em relação a essa data, que é quando tem o afastamento dos locutores, né? Isso. É porque a lei, ela fala que a partir do dia 30, o comunicador não pode mais não pode mais participar, o comunicador ou quem comentarista, né, não pode mais fazer parte da programação. Só que incluído o dia 30. Então, na verdade, eles têm que sair do ar no dia 29. Aquelas pessoas que pretendam ser candidatos nas eleições de outubro só podem apresentar ou comentar programas em emissoras de rádio e de televisão até o dia 29. Tá?
O dia correto é o dia 29, porque a lei fala a partir do dia 30, mas é a partir, incluindo o dia 30, né? Por isso que eu falo que só até o dia 29, para ficar claro. Porque eu tive esse caso, mais uma vez, só reiterando, lá no interior de Minas, às 8 horas da manhã do dia 30, o cara participou, não foi de má fé, ele resolveu naquele meio ali, naquela manhã que ia ser candidato, e aí acabou não podendo ser, e a emissora ainda recebeu uma multa que na época foi de R$ 25 mil. Tá certo, Rodolfo. Mais uma vez agradeço. Eu vou reforçar também o recado sobre a cartilha que o Rodolfo preparou, justamente para todos nós da ERP, está disponível no site. Eu acabei de mandar o link, também está no chat ali para quem ainda não baixou, ou quem quiser, é só procurar lá no nosso portal. Eu vou deixar de um jeito bem fácil ali para todo mundo procurar também. O link está disponível aqui. Pessoal que ficou com a pergunta aí, mais uma vez, peço que encaminhe para o WhatsApp da comunicação, para que a gente possa poder, né, fazer essa intermediação, e logo a gente anuncia mais uma data, um bate-papo com o Rodolfo, que, né, podem surgir aí novas perguntas também. Rodolfo, agradeço muito, desculpa, a gente acabou tomando um pouco mais do seu tempo do que o previsto. Não, foi ótimo. A ideia era a gente ter conversado mais ou menos uma hora, a gente até acabou esticando um pouquinho, porque, claro, né, surgiram dúvidas e tem bastante gente participando, né, o que significa que é um sucesso sempre a sua participação, né, Rodolfo? Não, obrigado. Eu peço desculpa, eu corri um pouquinho na apresentação ali, exatamente para dar mais tempo para fazer as perguntas. Não, mas tá excelente. Pessoal, todo mundo que ficou com a gente até agora, mais de 100 pessoas aqui, ficaram o tempo todo, obrigada pela participação. Mais uma vez, então, continuem com a gente, enviem suas perguntas, a gente está aí para ajudar todos vocês e que o processo eleitoral possa continuar acontecendo de forma tranquila para todos, né, Rodolfo? É isso que a gente deseja. Com certeza. Então, isso aqui vai estar tudo gravado e a gente vai também disponibilizar no canal do YouTube da ERP em breve. Obrigada, pessoal. Uma boa tarde a todos. E a gente se encontra, então, numa próxima. Até mais.